do Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com o relato de Lucas, capítulo 19, versículo 1, diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Meus amados, fiquem à vontade. Meus amados, o tema dessa ministração é negociação. Essa palavra negociação não está presente no nosso dia. A gente negocia para tudo. Nós precisamos comprar um leite, nós fazemos negócios. E a palavra negócio, ela vem da ideia de você trocar alguma coisa por outra. Essa é a ideia básica da negociação. Ou você troca um valor, fazendo Pix, dinheiro, ou você troca coisas. Mas a ideia básica é você fazer um negócio, fazer uma troca. As pessoas se relacionam, o mundo funciona a partir de negócios. E no mundo espiritual também não é diferente. Funciona a partir de negócios. Por incrível que pareça, essa é a coisa mais fundamental do ser humano. É negócio. O tempo todo nós precisamos negociar, fazer escolhas, decidir o que vamos abrir mão em função de outra coisa, ou em troca de outra coisa. E a Bíblia, ela é o relato da história de Deus, da sua família, como Deus está reunindo a sua família. E ela nos diz que esse processo está se desenrolando dessa maneira porque o primeiro homem resolveu negociar a presença de Deus, o relacionamento com Deus. Ele resolveu trocar a família dele por conhecimento. Alguns de nós estudam a universidade, ou pelo menos estudam a universidade. Quantas coisas nós tivemos que abrir mão no período da universidade? Buscando o quê? Conhecimento. Porque conhecimento nos daria alguma coisa, mas um negócio. E a Bíblia diz que Adão trocou o relacionamento com Deus por conhecimento, porque conhecimento lhe daria o poder como Deus. E a vida humana funciona assim: nós fazemos negócio a fim de, no fim das contas, adquirirmos o quê? Poder. É um reconhecimento, algo que nós não temos. Então, todas as vezes que falamos em negócio, ele nos traz alguma coisa maior. Isso é bom? Depende. Se Adão tivesse trocado o conhecimento que era oferecido por relacionamento com Deus, era muito melhor. Mas ele trocou a coisa boa para aquilo que não valia a pena. Aparentemente valia a pena, mas só aparentemente. E nessa história nós temos um homem, que o seu nome é Zaqueu. O texto diz no versículo 2 que eis que era um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos.
Para quem não sabe, publicano era uma espécie de contador, coletor de impostos. Mateus, que escreve o Evangelho de Jesus, que leva o seu nome, ele era publicano. A Bíblia nos diz que ele era riquíssimo. Zaqueu era muito mais. Zaqueu ele era chefe dos publicanos. Zaqueu era chefe dos publicanos. E apesar da sua riqueza, ele queria trocar a sua riqueza por Jesus. Ele queria trocar aquilo que as pessoas, muitas pessoas amam, estão apaixonadas, abrem mão, trocam a sua família por isso, trocam coisas importantes, trocam tempo por isso. Zaqueu estava disposto a trocar tudo isso por relacionamento com Jesus. Esse é um grande negócio. Esse é o maior negócio. E a Bíblia diz que ele tinha um problema porque ele era pequeno e a multidão que andava com Jesus era muito grande. Então, ao saber que Jesus ia passar em determinado lugar, ele se planeja. A vontade de conhecer Jesus e a sua disposição é tal que ele se organiza. Normalmente, quando a gente vai fazer um negócio importante, a gente não faz de qualquer maneira. A gente não faz no final de semana, por exemplo. Você se organiza, você conversa, você planeja. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era um homem inteligentíssimo, um homem respeitadíssimo pelos romanos, ele colhia para os romanos. E é por isso que ele é chamado de pecador, porque o povo judeu via aqueles que trabalhavam para o Império Romano como inimigos, como alguém que tinha abandonado a Deus. Então eles diziam, esse cara é pecador, ele abandonou a Deus, ele abandonou os seus irmãos, agora ele está tirando, porque os impostos eram muito altos, né? Então ele está tirando tudo que os seus irmãos têm para dar para Roma. Eles não podiam nem sequer congregar, adorar a Deus em um lugar qualquer que fosse, nem oferecer uma oferta. A família os desprezava. Desprezava os publicanos, mas ele era chefe dos publicanos, era muito pior. E ele era um homem pequeno, e ele se planeja, ele está fazendo um grande negócio. Ele é um homem de negócios e ele está para fazer o maior negócio da sua vida. Ele planeja, ele traça a rota por onde Jesus ia passar, ele identifica onde Jesus vai passar ali, e ele procura meios de se achegar a Jesus. Ele encontra uma árvore no meio do caminho. E não era uma árvore como muitas que a gente conhece, uma árvore que você com um pouquinho de dificuldade você consegue subir. Porque ele era pequeno, não conseguia ver Jesus. Ele era muito menor, né? Talvez alguns chegam a dizer que ele era um anãozinho. A gente não sabe se ela chegava a isso. Mas ele encontra uma árvore, e a Bíblia diz que era uma árvore de espinhos. De espinhos. Mas ele é um homem determinado. Está disposto a fazer um grande negócio. Ele sobe nessa árvore. E ele se adianta. Quando a gente vai fazer um grande negócio, a gente não chega atrasado. Na verdade, vai fazer um grande negócio. Vai fechar um grande negócio no banco, você vai chegar depois que o banco fechou. Não, na verdade. Não, ninguém chega depois que o banco fechou. Está fazendo uma transação de 100 mil reais. Tem horário, você tem que agendar, você não faz um pix de 100 mil reais. Vou comprar alguma coisa de grande valor. Não, você precisa se planejar. Tem que ir lá no gerente, pedir para liberar o dinheiro antes, às vezes com uma semana de antecedência. Zaqueu se adianta. E ele vai, e ele espera Jesus. Ele tem paciência. Por quê? Porque ele está fazendo um grande negócio. Ele espera a hora que Jesus vai passar. E aí vem Jesus. E meus amados, a Bíblia diz que quando Jesus chegou àquele lugar, versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima,
disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Meus amados, nós vemos aqui a mesma imagem de uma história, de uma parábola que Jesus nos conta, que é a parábola do filho pródigo. Quando o filho resolve, ele tinha saído, abandonado a família, foi embora. Quando ele resolve voltar, uma longa caminhada, uma longa jornada, de longe o pai o vê. Quando ele pensa que está chegando perto do pai, é o pai que está correndo para ele e o abraça. Zaqueu, pensando na possibilidade de Jesus olhar para ele, Jesus já quer tomar conta de tudo. Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou ficar na sua casa. Zaqueu não estava esperando a hospedagem de Jesus. Porque a hospedagem de Jesus era trabalhosa, porque Jesus não andava sozinho, no mínimo 12 estavam juntos. Imagina se de repente a gente encontrasse com Jesus, né, esperando assim, só queria vê-lo, né, um milagre, andar junto com ele, conhecer e tudo mais. Mas você tem a sua casa lá simples, talvez pouca coisa para oferecer para Jesus. Para alguém, às vezes para você mesmo, tem lá talvez só a porção do dia e o resto, dependendo do milagre de Deus. Aí você encontra com Jesus e Jesus fala assim: ó, vem rápido, porque hoje eu vou dormir na sua casa. E dormir não é só dormir. O judeu, ele parava a caminhada logo quando escurecia. Então você tinha 12 horas pelo menos. E aí você olha Jesus, tem uma turma junto com ele. Zaqueu, com uma alegria, olha o que o texto diz. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Com alegria. Ah, mas Zaqueu era rico. Mas a gente vê que Zaqueu não estava nem preocupado com isso. O negócio que ele estava fazendo era tão grande que ele não estava se importando com isso. Até porque ele estava recebendo na sua casa o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores resolveu entrar na sua casa, não há nada que ele pudesse oferecer ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, apesar da sua riqueza. O salmista chega a dizer o seguinte: que darei ao Senhor por todos os bens que me tem feito? Era o rei Davi, o grande rei Davi. Se o Senhor resolver me presenciar com a sua presença, não há nada que eu possa dar a ele. Que darei? Eu não sei o que dar. Mas a Escritura também nos diz que Deus não se agrada de nada dessas coisas. O que Ele quer, na verdade, é só alguém que deseja recebê-lo. Em Hebreus nos deixa claro que Deus disse que Ele não se agrada de sacrifícios, de ofertas, de dinheiro. Deus não se agrada de nada disso. O que Ele se agrada é um coração disposto a recebê-lo como quem Ele é. E aqui estava Zaqueu, um homem mal visto, um homem rico, mas um homem com desejo de receber Jesus. E ele esperava só um encontro com Jesus assim. Ele estava disposto a tudo por um encontro com Jesus. Mas Jesus não queria só um encontro, Jesus queria uma vida. Jesus não queria só Zaqueu, Jesus queria a casa dele, a família dele, o sofá dele. Jesus queria era tudo. Porque Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E o texto nos diz que quando Jesus então recebe Zaqueu, alguém se levanta para criticar Zaqueu e dizer: olha, ele é assim, ele faz isso, ele faz aquilo e aquilo outro, ele está todo errado, ele está não sei o quê, ele é pecador. Todos, versículo 7, todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor:
Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Meus amados, aqui é importante a gente ressaltar uma verdade básica do Evangelho. Que Jesus, amados, quando Ele entra na casa de alguém, Jesus não entra na sua casa para apontar os seus pecados. Jesus não precisa saber quais são os seus pecados. Jesus não tem necessidade disso. Primeiro porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele já sabe da sua vida toda. Jesus não gasta tempo com essas coisas. A gente é que gasta, são as pessoas que perdem tempo. Olha lá, murmurando, falando, olha, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Jesus não estava nem aí em saber o que Zaqueu tinha feito. Jesus não perde tempo com isso. Mas alguém que decide fazer um negócio com Jesus, ele precisa saber que o negócio que ele faz com Jesus é um negócio de fazer Jesus Senhor. Não é de fazer Jesus seu empregado. Não é de fazer Jesus alguém como coigual. Mas é de colocar Jesus como Senhor. E quem coloca Jesus como Senhor é exatamente isso. Ele está abrindo a casa para Jesus. Ele está abrindo as suas finanças para Jesus. Ele está permitindo Jesus entrar na sua vida e mexer em todas as coisas, porque ele foi recebido como Senhor e não como coigual. Jesus não está calculando erros e nem acertos, mas ele entra na casa de alguém que o recebe como Senhor, que o recebe como quem ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E aqui, amado, Jesus não fala muita coisa nesse momento, mas nós vemos que Zaqueu, ele recebeu Jesus de fato como Senhor. E quando alguém o acusou, ao invés dele falar assim, tentar se justificar, ele já foi de cara falando assim, Senhor, veja bem, ele não responde aos seus acusadores. Zaqueu, ele nos mostra como quem recebeu Jesus precisa lidar com a vida. Alguém que não perde tempo com acusadores, mas como alguém que presta contas a quem recebeu e a quem tem como Senhor. Zaqueu está prestando contas. Antes ele não prestava contas a ninguém da sua vida, ele só prestava conta do seu serviço a Roma, ao Império Romano. Mas agora, diante dos acusadores, Zaqueu, ele esquece os acusadores, ele não responde, ele não perde tempo com os acusadores, mas ele presta contas a Jesus. E ele diz, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. O que Jesus pediu a ele? Nada. Jesus não pediu dízimo para ele, Jesus não pediu oferta para ele, Jesus não pediu nada. E Jesus, a olhos humanos, nem poderia ter pedido, porque Jesus não trabalhava. A Bíblia diz que quem sustentava o ministério de Jesus, e essa turma que andava com Jesus, que tinha aberto mão do seu trabalho, como Pedro, Tiago, João, André, eram pescadores, abriram mão do seu trabalho. Pedro abriu mão da família que ele cuidava para seguir Jesus. E Jesus garantiu a eles suprimento, por eles estarem vivendo para Jesus, sendo que Jesus mesmo não trabalhava, Jesus mesmo não tinha uma fonte de renda. Mas a Bíblia diz que haviam mulheres piedosas, casadas com homens ricos. E embora muitos dos seus maridos fossem ricos, essas mulheres faziam uma ótima administração desse recurso que chegava à mão dos maridos, e elas sustentavam o ministério de Jesus. O ministério de Jesus era sustentado por gente que estava apaixonada por Jesus, mas estava nos bastidores,
Homens ímpios que muitas vezes pegavam esse recurso, maltratando alguém, fazendo mal para as pessoas, mas elas revertiam essa situação, honrando aquele que de fato é digno de ser honrado. E assim elas levavam a sua família aos pés de Jesus. E Zaqueu, ele então diz para Jesus, a resposta dele: aquilo que eu recebi é muito maior do que eu tenho, vale mais do que tudo que tenho. A metade daquilo que tenho eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Isso estava na lei de Moisés. Quando alguém roubava, ele tinha que restituir em dobro. E aqui ele restitui generosamente. Nós não sabemos se de fato Zaqueu havia roubado, mas Zaqueu deixa claro que Jesus faria mais do que tudo. E que ele estava disposto a restituir aqueles que ele havia algum débito contra eles. Ele está disposto. Meus amados, o maior negócio da nossa vida é de fato receber Jesus como Senhor da nossa vida. É como Senhor, porque o que Adão fez foi trocar a presença de Deus por outras coisas, por coisas que lhe pareciam interessantes. E às vezes a gente pensa, amados, que pecado é aquilo que nós fazemos de errado, de acordo com a nossa consciência, ou de acordo com as leis que a gente conhece, leis do nosso país, da nossa cidade, leis da nossa família. Mas o grande pecado, o verdadeiro pecado, foi nós abandonarmos o Senhor, foi negociar a presença de Deus, a presença do Senhor por qualquer outra coisa. Isso, meus amados, é algo tão evidente, tão fundamental, tão forte, que a maioria de nós, boa parte da nossa vida, nós vivemos como se não houvesse Deus. Nós vivemos a nossa vida baseada naquilo que nós achávamos. Ah, mas eu não sabia que tinha um Deus. Sabia, porque a Bíblia diz que a natureza revela a divindade e o poder de Deus. E ainda que a natureza nos revele isso, nós vivemos fazendo pouco caso disso. Nós abandonamos a Deus, negociamos a sua presença por outras coisas. Mas Deus, na sua grande misericórdia e bondade, se manifestou em forma humana para que através de Jesus nós fôssemos reconciliados com Ele. E é Jesus quem faz a conexão de nós com a família eterna. Em João capítulo 3, Jesus é claro com Nicodemos, ele diz assim: Nicodemos, ninguém será julgado por aquilo que fez de certo ou de errado, no sentido da eternidade. Porque o julgamento agora é esse: é que a luz veio ao mundo. E a luz é Jesus. João diz no capítulo 1, versículo 1, a luz é Jesus, a luz se encarnou. E os homens abandonaram, alguns abandonaram, outros se aproximaram da luz que é Jesus. E João, logo adiante, ainda no capítulo 1, ele diz o seguinte: que todos aqueles que o receberam, ele não foi recebido, Jesus não foi recebido pelos seus conterrâneos, principalmente pela sua cidade natal. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então tem a ver com receber Jesus, tem a ver com negociar aquilo que amávamos por algo muito melhor, aquilo que valorizávamos por algo muito melhor, que é a presença de Deus. Não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com o meu relacionamento com Deus através de Jesus. Porque Jesus se fez carne, Ele morreu por causa dos meus pecados. Que pecados? Como o meu abandono com o Pai, com a família eterna. E Ele veio reconciliar o mundo consigo mesmo através do seu sangue derramado. Lá na ceia Jesus fala: esse sangue é o sangue da reconciliação. Ele fala de reconciliação. Ele não fala daquilo que você fez.
no sentido das coisas. Eu era um viciado, eu matei, eu roubei. Não, ele não está falando disso. Ele está falando de reconciliação. Porque quem troca as coisas desse mundo, quem troca as coisas que amava, quem troca as coisas que se dedicava ao relacionamento com Jesus, verdadeiramente há salvação. E é isso que Jesus diz aqui no versículo 9. Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é um filho de Abraão, porque o Filho de Deus veio buscar e salvar o perdido. A salvação não chega porque Zaqueu resolveu dar metade dos bens aos pobres e restituir. Não foi porque ele resolveu fazer boas obras. A salvação veio porque ele recebeu Jesus como Senhor. Porque quando ele diz isso, ele está dizendo a Jesus como Senhor. Senhor, vou dar a metade dos meus bens e tudo mais. A salvação chega. E a evidência de que a salvação chega é que as pessoas, é que nós, então agora prestamos conta da nossa vida a Deus, a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você já recebeu Jesus de fato na sua vida? Ou você só o está seguindo pelo caminho? Quem recebe Jesus como Senhor, chega a salvação na sua casa. Quando nós abrimos mão de tudo, absolutamente tudo que temos, e colocamos aos pés de Jesus, aí nós fazemos dele Senhor. Então nós fazemos um ótimo negócio. O melhor negócio da nossa vida. Porque a eternidade, amados, ela é continuidade. Quem fez Jesus Senhor da sua vida, seguirá a eternidade com Ele. Quando morrer, quando deixar essa terra, quando mudar de endereço, terá o endereço no céu, terá o endereço no lado de Jesus. Mas quem não fez de Jesus Senhor da sua vida, continuará a eternidade longe dele. Então esse é o julgamento. O julgamento é quando Deus deixa os homens viverem exatamente aquilo que querem, longe dele. Longe dele. E aqueles que querem assim, terão isso que querem. Viverão uma eternidade longe de toda a expressão de bondade e de misericórdia de Deus. Nós olhamos para o inferno e parece algo assim terrível. E é terrível simplesmente porque Deus deixou os homens viverem a sua própria sorte. Longe da sua bondade, longe do seu amor, longe da sua presença. Nós saibamos tomar a decisão certa, fazer um ótimo negócio como aqui.